Vamos começar esse tempo hoje, vamos falar sobre fé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço pela tua companhia conosco. Esta é a bênção do Senhor que enriquece. É a companhia do Senhor conosco todos os dias. Obrigado pelo teu favor, pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã. Tu és fiel, tu és bom. Renova, Senhor, nesta manhã as nossas forças e coloca fé no nosso coração. Nós queremos aprender um pouco mais sobre este tema e sabemos que o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Fale conosco, Pai. Fala conosco. Eu oro, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. E eu sei que o Senhor sempre faz coisas novas na nossa vida. O Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém, meus amigos. Bom, eu quero ler com vocês Hebreus 11. Vamos ler Hebreus 11? Já pegou o seu caderninho de anotações? Uma caneta? Hebreus 11 diz assim, versículo 1. É um texto também tão conhecido que fala sobre fé, não é? Texto que nós conhecemos. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi conhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Pela fé, versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E o versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu vou até aqui na nossa leitura, tá bom, gente? Versículo 1 até o versículo 7 de Hebreus, no capítulo 11. Bom, me responda, você tem fé? Responda essa primeira pergunta. Você se considera uma pessoa de fé? Você tem fé? Diga sim ou não, apenas isso. Você tem fé? Vamos lá. Responda. Você se considera uma pessoa de fé? Você tem fé? Ó, o pessoal está respondendo. Todo mundo dizendo sim. Sim, olha lá, o pessoal respondendo. Ok. Legal. Agora me diga uma coisa. Você diz que tem fé, mas o que significa? Qual é o significado de fé para você? O que é fé? Qual o significado de fé para você? Me escreva em poucas palavras. O que é que você entende por fé? O que é fé? Vamos lá. A Carol disse, fé é crer sem ver. Vamos lá. Qual é o significado de fé para você? Alexandra disse acreditar que tudo é possível.
Esperança, que mais? Crer naquilo que não vê, confiar incondicionalmente, acreditar, confiança em Deus. Eu estou lendo, tá, gente? Que mais? Confiança no caráter de Deus. Legal, acreditar no que não vejo, acreditar em Deus mesmo sem poder ver, acreditar, confiar, mesmo diante das circunstâncias, crer. É crer no que ainda não se vê. Fé é acreditar infalivelmente, meu Deus, que jamais me abandona. Acreditar naquilo que não vê, confiar naquilo que não se vê, crer no impossível, crer nas promessas. Isso, pode colocar uma definição. O que é fé? Né? Qual é o significado de fé para você? O que é que você entende por fé? Isso é muito importante, porque hoje eu vou tentar esclarecer algumas coisas para vocês em relação à fé. O que mais? Intimidade com Deus, confiar em Deus, nas suas promessas, viver o céu na terra. O que mais? Ter fé é crer que já recebi e que a palavra diz por ela, nananã, acabei de entrar, nananã. Isso aí, gente. Ok. Vamos lá. Então, preste bem atenção nesse tema, gente. Preste muita atenção nesse tema. Ok? Não se distraia. Por favor, porque tem coisas aqui que são fortes que eu vou falar com vocês nessa manhã. E se você estiver distraído, você pode até interpretar mal. Você pode entender errado algumas coisas do que eu vou falar. Tá? Então vamos lá. Gente, o que é fé? O que é fé? Olha, é uma pergunta aparentemente respondida pelo autor de Hebreus aqui que nós acabamos de ler, mas ainda nos deixa um pouco confusos com a sua resposta, né? Fé, diz o texto, é a prova das coisas que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. Essa linguagem, gente, nos coloca aí diante de muitas possibilidades, diante de um universo de possibilidades, né? Muitas pessoas têm uma definição de fé que não corresponde com aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que eu perguntei, o que é fé? Porque a pessoa diz, eu tenho fé, mas fé no quê? Em quê? O que é fé para você? Entende? Por isso que eu fiz a pergunta, porque muitas pessoas, elas acham que tem fé, mas é um tipo de fé que não corresponde com aquilo que a Bíblia diz. O que é fé para muitas pessoas? Eu vou dizer aqui, vou dar um exemplo. O que é fé para muitas pessoas? As pessoas entendem por fé. Em geral, se crê que fé é uma profunda convicção de que algo vai acontecer, né? As pessoas entendem assim, que ter fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Ah, Ronaldo, fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Ah, fé é uma profunda convicção de algo que vai acontecer. Mas é interessante que esse acreditar que as pessoas dizem, está totalmente relacionado às questões, às circunstâncias da nossa vida. Então, veja, quando alguém nos pede para orar por alguma entrevista de emprego, por exemplo, a gente diz assim para o irmão, ó irmão, vai na fé porque a vaga é tua. Quando alguém pede para a gente orar por alguma situação de saúde, a gente diz assim, ó, vai em fé, irmão, porque o Senhor vai te curar. Não é assim que a gente costuma falar, né? Quando alguém diz que está enfrentando uma crise conjugal, o marido saiu de casa, ou a esposa saiu de casa, a gente diz assim para essa pessoa, olha, tenha fé, o seu marido vai voltar. Ou então a gente fala ao contrário, né? A gente diz assim, olha, tenha fé, a tua esposa vai voltar. Quando o filho de alguém está perdido no mundão, perdido nas drogas, enfim, a gente diz assim, não, fica tranquilo, meu filho, tenha fé, porque Deus vai resgatar o teu filho. Veja, amigos, a Bíblia diz lá em Êxodo 14, 13, veja o livramento que o Senhor fará.
veja o livramento que o Senhor fará. Baseado nesse texto, muitos dizem que isso é fé. Ou seja, você tem que ver. Tem gente que pensa que isso é fé. Você tem que ver a vaga de emprego, você tem que ver o seu corpo curado, você tem que ver o seu marido ou a sua esposa voltando para casa, você tem que ver a volta do filho das drogas. Enfim, primeiro você tem que ver. E as pessoas pensam que isso é fé. E na verdade, isso está mais para mentalização e para projeção do que fé, do que para fé. Está mais para pensamento positivo do que para fé. As pessoas acreditam que fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Esse é o conceito de fé que se tem por aí. E que por vezes se pregam por aí. Mas isso é fé? Quando a Bíblia fala a respeito da fé, é isso que ela está querendo dizer? Pense nisso. Olha só. A sabedoria popular. O que ela diz? Sabedoria popular diz assim: fé é a alavanca que move a mão de Deus. Alguns aqui já devem ter ouvido essa frase. Que fé é a alavanca que move a mão de Deus. Ou seja, Deus está parado. Essa é a ideia que dá, que Deus está parado. Aí então alguém usa a fé e o braço de Deus começa a se mexer para abrir a porta de emprego, para levar a cura, para trazer o marido de volta para casa e para resgatar o jovem das drogas. O que eu estou dizendo aqui, queridos, não significa, presta atenção, o que eu estou dizendo para você não significa aqui uma frieza, um desdém, sabe? Aqueles que estão aflitos estão orando por suas necessidades. Eu não estou aqui questionando a intenção da oração do aflito, a intenção da oração de alguém que está clamando por uma porta de um emprego. Eu não estou questionando aqui a intenção de alguém que luta pela própria vida, sabe? Que clama a Deus pelo seu casamento, que chora pelo seu filho. Não é essa a questão. Até porque tudo isso é muito legítimo. Se você tem feito isso, continue a fazer. Isso é legítimo. Nós devemos sempre orar. Devemos sempre buscar a Deus nas nossas necessidades. Não é esse o problema. O problema é outro. Qual é o problema? O problema é o conceito de fé que nós adquirimos. Esse é o problema. Já disseram em uma determinada igreja local, disseram assim, olha, um morreu, o outro foi curado. Eu acho que faltou mais intercessão por aquele que morreu. Acho que a gente orou mais por aquele que não morreu e orou menos por aquele que morreu. Então veja só, a questão é que nós oramos para fazer Deus virar o jogo. Que na verdade vira mais uma guerra de oração. Isso para nós é cômico. Mas, gente, é esse o conceito de fé que se tem por aí. As pessoas pensam que oração é um recurso que a gente tem para convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Eu vou repetir. As pessoas, elas pensam que a oração é um recurso que a gente tem para convencer a Deus a fazer o que a gente quer. E quanto mais fé a gente tem, mais rápido a gente convence a Deus a fazer o que a gente quer. Está errado. É um conceito equivocado. Muitos pastores, por vezes, eles dizem, eles citam, a fé é a prova do que não vemos e o firme fundamento daquilo que esperamos. Ou seja, o que não vemos? Nós não vemos o marido no portão. Nós não vemos, mas nós vemos só pela fé. A gente não vê ele voltando, mas a gente vê pela fé. Nós esperamos que ele volte, mas ele não voltou. Mas pela fé voltou. Então, gente, isso é um equívoco que precisa ser corrigido na nossa caminhada com Deus. E de experiência com Deus. Precisa ser corrigido.
esse conceito equivocado a respeito da fé. E por quê? A pergunta que eu faço é: por que esse conceito de fé está errado e precisa ser corrigido? Por quê, gente? Eu vou te dar 4 motivos aqui, 4 coisas. Por que precisa ser corrigido? Anote aí. Anote aí o que eu estou dizendo. Olha só, por quê? Primeiro, porque é uma prepotência e arrogância. Esse conceito de fé que se tem por aí, de pensamento positivo, que nós vemos por aí, de mentalização, que a gente vê por aí, está errado. E a gente precisa corrigir esse conceito. Por quê? Por quê? Primeiro, porque é uma prepotência e arrogância. Anote aí. Escreva aí. Porque é uma prepotência e arrogância, por isso precisa ser corrigido. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de conceito gera em nós uma ideia de que nós podemos colocar Deus em movimento. E que nós sabemos o que Ele tem que fazer. Nós que sabemos. E mais, nós daremos a Deus a direção, a melhor direção ou a melhor alternativa para Ele fazer aquilo que nós queremos, para que o nome dEle seja glorificado naquela circunstância. Está errado. É aquela história lá de João, capítulo 11. Evangelho de João. Disse Marta para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela estava dando alternativa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Ei, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, quem somos nós para darmos a receita para Deus? Parece que Marta aqui estava querendo dar receita para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, estaria tudo ok. Quem somos nós? Então é uma prepotência. Esse conceito de fé se torna uma prepotência e uma arrogância. E precisa ser corrigido. Segundo, por que esse conceito de fé precisa ser corrigido? Está errado e precisa ser corrigido. Segundo, porque julga ou pressupõe a passividade de Deus. Porque julga ou pressupõe a passividade de Deus. Como assim? Ou seja, Deus está parado, Ele não está fazendo nada, até que seja incomodado pela oração da fé. Mas sabe o que Jesus disse? João 5,17, anote. João 5,17. Jesus disse: o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ele não está parado, Deus não está parado. Entenda isso. Entenda que ainda todas as coisas são sustentadas por Deus. Tudo foi criado por Deus. E sem Ele nada aconteceria. E se Ele tirar as mãos, tudo se dissolve. Então esse conceito de fé precisa ser corrigido, porque julga ou pressupõe a passividade de Deus. Ele está lá quietinho e tal, e alguém precisa orar, incomodá-lo com bastante fé, para que ele acorde. É um conceito equivocado, porque Deus está trabalhando até hoje. O Pai continua trabalhando, disse Jesus, e eu também estou trabalhando. Terceiro, anote, por que esse conceito precisa ser corrigido? Esse conceito de fé. Porque pressupõe que o nosso coração é mais comprometido com a realidade do que o próprio coração de Deus. Pressupõe que o nosso coração é mais responsável do que o coração de Deus. Pressupõe que nós amamos mais o nosso filho do que Deus o ama. Que nós amamos mais a integridade do nosso casamento do que Deus ama. E assim por diante. Gente, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida o tempo todo. Deus está cuidando dos seus filhos o tempo todo. A mão de Deus está sobre a sua vida o tempo todo. A mão de Deus está sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo. A mão de Deus está sobre o seu pensar, sobre o seu agir, sobre o seu sentir, sobre o seu falar, o tempo todo. O tempo todo.
Ele nos conhece por inteiro e Ele sustenta a nossa vida o tempo todo. E se Ele cuida das aves dos céus e das plantas, quanto mais não estaria cuidando de nós, gente? Não é verdade? Então aí você pergunta, então por que eu oro, Ronaldo? Então qual que é a função da oração? Essa pergunta tem sentido. Por que eu oro? Se eu já sei que Deus está cuidando de tudo, se Ele está com a mão dele sobre a minha vida, está tudo certo, então por que eu vou orar? Essa pergunta tem sentido e eu vou responder para você. Você ora não é para que Deus comece a cuidar de você. Mas você ora para que Deus te livre da ansiedade de você achar que Ele não está cuidando. Compreende isso? Eu vou repetir, por que a gente ora? A gente ora não é para que Deus comece a cuidar de nós, mas é para que Ele nos livre da ansiedade da gente achar que Ele não está cuidando da gente. Percebe, amigos? Eu vou dar um exemplo para vocês. É como um filho. É como um filho que toda noite ele não consegue dormir direito e ele incomoda o seu pai para saber quando que ele vai ganhar o presente de aniversário. Você já teve situações assim? Do filho, quando pequeno, ele fica lá, pai, quando vai ser meu presente de aniversário? Ainda falta um mês para chegar o aniversário do filho, ele fica contando os dias, ele fica lá o tempo todo perguntando, né? Como é que é, pai? Qual é o dia que vai chegar? Eu lembro dos meus filhos, quando eram menores, eles faziam isso. Queriam saber qual era o dia. Pai, vai ser hoje que eu vou ganhar? Vai ser amanhã? E não dormia direito, uma ansiedade. Ficava falando com a gente o tempo todo para querer saber quando é que ia ganhar o presente de aniversário. Agora veja, o problema não é o pai que não vai dar o presente ao filho, não é isso. Mas é o filho que está ansioso e não consegue dormir. Então lembre-se que a responsabilidade de cuidar do filho é prerrogativa do pai. Então, por que nós oramos? Eu repito, não é para que Deus comece a cuidar de nós, porque Ele já está cuidando. Nós oramos é para que Ele nos livre da ansiedade de a gente achar que Ele não está cuidando da gente. Está claro isso para vocês, amigos? Está claro? Então, não é a oração que coloca Deus em movimento. Não é isso. Porque Deus já está em movimento. Ele não está parado. Esse conceito de que Deus está parado é errado. Não é bíblico, não tem base bíblica. Porque Deus não está parado, Ele está em movimento. Então não é a oração que coloca Deus em movimento. Não é a oração que traz o coração de Deus para as nossas causas, porque o coração de Deus já está derramado sobre nós. O grande problema, amigos, é que o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. Esse é o problema. Por isso que a gente fica ansioso. Por isso que Paulo, apóstolo, ele disse lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Alguém poderia dizer, por exemplo, que Paulo naufragou e foi preso várias vezes porque ele não orava suficiente, ou então porque ele não tinha fé, ou então porque ele não tinha intercessores suficientes para suas viagens missionárias. Alguém poderia dizer isso. Gente, Deus não está parado. Deus não está menos interessado no mundo do que nós, para que nós mostremos a preocupação do nosso coração para Deus, para que Ele faça alguma coisa. Não. Esse conceito de fé precisa ser corrigido. E por que precisa ser corrigido? Quarto, anote aí. Quarto, porque é um projeto egocêntrico. Quarto, porque é um projeto egocêntrico. É um projeto egocêntrico. Alguém falou se eu posso repetir o 2. Eu vou repetir aqui os 3, tá? Eu disse primeiro, por que esse conceito de fé está errado e precisa ser corrigido? Primeiro, porque é uma prepotência, uma arrogância. Segundo, porque julga ou pressupõe a passividade de Deus. Terceiro,
Porque pressupõe que o nosso coração é mais comprometido com a realidade do que o próprio coração de Deus. E o quarto agora conceito que eu deixo para vocês, por que esse conceito de fé precisa ser corrigido? Porque é um projeto egocêntrico. Você entende isso? Olha só. É instrumentalizar Deus para que Ele faça acontecer o que eu gostaria que acontecesse. As pessoas acham que isso é fé. Veja, o problema é que nós andamos com Deus para que Ele faça o que nós queremos e não o contrário. Vocês já perceberam isso? Nessa caminhada com Deus, nós andamos com Ele para que Ele faça o que nós queremos. E esse projeto está na contramão da nossa caminhada com Jesus. 1 João 4,19 diz: e nisto conhecemos o amor de Deus em que Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo disse: e esse amor nos constrange a vivermos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, gente, não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. E nós temos dificuldade com a vontade de Deus, sabia disso? Temos muitas dificuldades com a vontade de Deus. Nós pensamos que, olha só, nós pensamos que dizer para Deus o seguinte: ó, seja feita a tua vontade. A gente pensa que se a gente disser isso para Deus, significa que não vai acontecer como a gente quer. E aí então nós criamos uma ideia de que Deus é um estraga-prazeres. Ah, eu não vou falar seja feita a vontade de Deus, porque se eu falar isso vai estragar tudo. A gente caminha assim. Por isso que muitos dizem, olha só, por isso que muitos dizem: olha, a nossa oração tem que ser com fé. E não ficar dizendo para Deus que seja feita a vontade dele. Não, tem que ser com fé. Nós temos que visualizar primeiro. Você tem que visualizar, irmão. Visualiza. Para Deus fazer o que você quer, irmão. Primeiro você tem que visualizar, para Deus fazer o que você quer. Isso é um equívoco, gente. É um equívoco que a Bíblia chama de feitiçaria. Por quê? Porque quem manipula poder espiritual é feiticeiro. Essa oração é uma oração de feitiço. Percebem? Outros dizem o seguinte: olha, aqui a oração é forte, hein? Vem aqui para a minha igreja porque a minha oração é forte. A gente fala e Deus responde. Com a gente é assim. Sabe o que é isso, gente? Isso é querer manipular Deus. Nessa fala, nós transformamos Deus num ídolo. Deus não é um poder manipulável ou instrumentalizado para nossa vontade, prazer e satisfação. Deus não é isso. Quando nós pensamos que Deus é um poder manipulável, nós transformamos Deus num ídolo como um outro qualquer. Você percebe isso, gente? Alguns, gente, olha só, alguns ainda ousam, né, a dizer o seguinte: olha, Deus, se eu tivesse pedido para o diabo, ele já teria me dado, hein, Deus? Alguém falou assim, alguém escreveu aqui: tem que colocar o dedo na cara de Deus. Pois é, Gilberto. Tem gente que pensa que isso é fé. Que é colocar o dedo na cara de Deus e determinar para Deus o que ele precisa fazer. Isso é arrogância, isso é prepotência. E tem gente que diz: olha, Deus, você está demorando muito, hein? Se eu tivesse pedido para o diabo, ele já teria me dado. E ainda chamam isso de palavra de ousadia. Chamam isso de palavra de fé, mas isso é uma blasfêmia, gente. Comparam Deus com qualquer outro Deus. Não tem sentido. Tentam usar essa fala como um argumento para que Deus se mobilize e faça alguma coisa. Chegam até a dizer com autoridade, entre aspas, apontando o dedo na cara de Deus, como disse aqui o Gilberto: Pai, dá o que é meu. Eu exijo o meu direito de filho, porque eu sou filho e eu tenho direitos. Que isso, gente? E chamam isso de ousadia, chamam isso de fé. Isso é uma grande arrogância. Isso é um grande equívoco.
Isso é tratar Deus como qualquer outro Deus, como um ídolo. Isso não tem nada a ver com fé. Mas amigos, quais são as coisas que não vemos e se esperam, como diz o texto? Quais são as coisas que nós não vemos e se esperam? O que é fé? Veja, o texto que nós lemos aqui, depois você que chegou mais tarde aqui na live, leia Hebreus 11 do versículo 1 ao 7. O texto fala, até onde eu li, fala sobre 3 personagens. Fala sobre Abel, Enoque e Noé. Abel, Enoque e Noé. O que esses 3 tinham em comum? Abel, Enoque e Noé. O que eles tinham em comum? Olha, nada se relacionava ao seu projeto de vida particular. Eles tinham em comum isso. Essa era uma das coisas que eles tinham em comum. Tudo se relacionava ao reino de Deus, ao processo histórico da redenção e à glória de Deus. Estes homens não eram ajoelhados em razão dos seus conflitos pessoais, particulares e suas circunstâncias da vida, mas eles eram homens ajoelhados em fé, rendidos a Deus. Então, veja bem o que eu vou dizer. Presta atenção. Veja bem. Abel se relaciona à palavra entrega, oferta. Abel é entrega, oferta. Abel ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor. Enoque se relaciona à palavra conhecer, intimidade, porque a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E Noé se relaciona à palavra servir. Então, o que é fé, gente? Fé, de maneira simples para você entender, fé é entregar, conhecer e servir. Entregar, conhecer e servir. Eu entrego a Deus a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos futuros. Eu entrego. E eu descanso mergulhado em Deus para andar com Ele e conhecê-lo, é o segundo. E então servi-lo. Eu entrego, descanso mergulhado em Deus para andar com Ele, conhecê-lo e então servi-lo. Sobre essas 3 coisas eu vou falar com vocês aqui. Anote aí. O que é fé? Primeiro, entregar. Fé é entregar. Anote aí. Lembra que eu falei que entregar se relaciona a Abel, como diz o texto aqui? Se relaciona a Abel. Nós precisamos, amigos, acreditar de fato que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é melhor do que a nossa vontade. E é melhor do que a nossa vontade, gente. Nós precisamos discernir que andar com Jesus é morrer para si mesmo. Isso é fé. Nós precisamos discernir que de joelhos, pela fé, nós entregamos e ofertamos a nossa família, ofertamos o trabalho, a vida, a saúde, tudo que temos e tudo que somos. Isso é fé, gente. Esta rendição a Deus é como Abel, que entregou, que ofertou, sem desejar nada em troca, não teve barganha. Nada do que o Senhor der terá mais valor do que andar com Ele e responder à sua graça. E todas as outras coisas nós devemos considerar, como Paulo disse, como esterco. Lá em Filipenses 3,8. Comparada à grandeza do conhecimento do Senhor. Isso é fé, gente. Então, é nesse momento que o Senhor derrama sobre nós, é nesse momento que, na verdade, Ele se derrama sobre nós e derrota o maior de todos os nossos adversários. Sabe qual que é o maior de todos os nossos adversários? Não é o mundo, não é o diabo, mas é a carne, é o espírito egocêntrico. Sabe, essa é a essência da nossa conversão, gente. Ou seja, aquilo que Paulo diz, os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Então fé, gente, fé é
entregar, como Abel. Segundo, fé é conhecer. Se relaciona à palavra Enoque, ao nome de Enoque, como diz o texto. Enoque, vamos pensar na história de Enoque. O que Enoque fez para Deus? Quais foram as obras de Enoque? Ele não fez grandes coisas para Deus, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. Tem uma pequena lembrança de Enoque nas Escrituras. Diz que ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, ou seja, ele foi arrebatado. Gente, andar com Deus, o que eu aprendo com isso? Que andar com Deus é andar com um fim em si mesmo. Porque Enoque não fez nada, gente. Ele não construiu grandes prédios, não fez grandes obras, ele andou com Deus. Aí você pergunta, tá, e se ele não fez grandes coisas para Deus, por que ele aparece na Bíblia? Por quê? Ué, porque andar com Deus é um fim em si mesmo. Deus, gente, guarde isso, Deus não é meios para fins. Meios para fins são os ídolos. Deus é um fim em si mesmo. A nossa grandeza de vida, gente, está em crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É como diz as Escrituras, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, anote aí. O que é fé? É servir. E se relaciona a Noé. Se relaciona a Noé. Ou seja, gente, é dizer assim para o Senhor: é isso que o Senhor quer? Eu vou fazer. Não é isso que o Senhor quer? Eu não vou fazer. Isso é fé, gente. É servir aos propósitos de Deus. Para servir aos propósitos de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos propósitos. Olha só o desafio que nós temos, amigos. Para a gente servir os propósitos de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos propósitos. Nós precisamos levantar e agir naquilo que o Senhor semeou no nosso coração, gente. Jesus nos ensinou a orar. Lembra da oração de Mateus 6,10? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, Jesus não apenas nos ensinou a orar. Não foi apenas isso, mas assim viveu. João 4,34 diz, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E foi assim, queridos, que no momento da sua maior agonia, Jesus orou. Quando ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja a minha vontade, não faça a minha vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amigos, nós devemos crer que a vontade do Senhor é sempre para a nossa vida boa, perfeita e agradável. Tem uma história muito interessante, a história de um missionário na China chamado Hudson Taylor. E ele estava enfrentando grandes necessidades financeiras. Quantos aqui não estão enfrentando necessidades financeiras, hein? Quantos aqui de nós? Aí certo dia a mulher dele perguntou para ele, disse: quanto nós temos na nossa conta bancária, na nossa conta de missões? Quanto nós temos na nossa conta de missões? E ele respondeu: nós temos 25 centavos e as promessas de Deus. Nós estamos bem, mulher, estamos bem. 25 centavos e as promessas de Deus. Sabe o que é milagre, gente? Milagre é a gente crer quando não se tem nada. Quanto você tem na sua conta bancária? Quanto você tem na sua conta bancária? Milagre, gente, é não ter dinheiro no bolso e mesmo assim declarar: eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele não vai me abandonar nessa estrada, na estrada da vida. O próprio missionário Hudson Taylor, ele disse
a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. Então, amigos, se a nossa vida for uma obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, então nós teremos o privilégio de dormir o sono do justo, porque enquanto nós dormimos, o Senhor alimenta os seus filhos, a quem ama e a quem quer bem. Glória a Deus por isso. Eu quero concluir com vocês para nós orarmos nessa manhã. Quero concluir com vocês. Veja, nós chegamos diante de Deus como Abel. Presta atenção nesse final, que é um resumo. Nós chegamos diante de Deus como Abel para entregar tudo. Ficamos na presença de Deus como Enoque, sem nada a desejar senão o Senhor. E somos despedidos da presença de Deus como Noé, com o privilégio de servir pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o texto. Por isso que a Bíblia diz isso, sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós entregamos tudo a Ele e sabemos que Ele é galardoador, abençoador, cuidador, libertador, perdoador, restaurador e recompensador daqueles que o buscam. Isso é fé. Nós nos aproximamos de Deus como Abel, nos prostramos como Enoque e nos levantamos para servir como Noé. Você está disposto a caminhar por fé? E eu pergunto para você, nesta manhã, em que você tem aplicado a sua fé? Em que? Em alcançar os seus próprios desejos? Em alcançar suas próprias necessidades? Ou em agradar a Deus? Pense nisso, reflita sobre isso, e que o Senhor te abençoe e coloque fé no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não se tem fé verdadeira fora da palavra de Deus, porque o que vai produzir fé no seu coração é a palavra de Deus. Você crê nisso? É o que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém tem fé por si. Não, eu tenho só pessoa de fé, que vira jargão, gente. Todo mundo fala que tem fé, mas o que é fé? As pessoas não têm entendimento do que é fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Por isso que nós nos aproximamos de Deus como Abel, entregamos tudo a Ele, nos prostramos como Enoque, numa vida de intimidade, e nos levantamos para servir como Noé. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este tema tão precioso e porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque sabemos que ao meditarmos na Tua Palavra, começamos a aprender mais sobre Ti e como resultado mais fé temos, porque a fé vem pelo ouvir a Palavra do Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos ter uma fé verdadeira, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós queremos viver nesta verdade. Ajuda-nos, fortaleça-nos, que o Senhor deposite fé no nosso coração, para caminharmos em fé. Pai, nós queremos uma vida assim, todos os dias. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, mude conceitos equivocados que temos tantas vezes, Pai, e nos leva a uma vida que te agrade, porque nós queremos ter uma fé que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, abençoa todos aqueles que estão nesta live, todos os meus irmãos, que eles sejam cuidados por Ti, que eles sejam restaurados pelo Senhor. O Senhor, como eu mencionei nesta manhã, o Senhor é galardoador, o Senhor é um abençoador, um cuidador, libertador, perdoador. O Senhor é restaurador.
O Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Nós cremos nisso. Nós estamos te buscando. E eu sei que a recompensa virá. Porque o Senhor é muito bom. Obrigado. Que a tua bênção esteja sobre cada um dos meus amigos. Durante o dia deles, guarda os meus irmãos. Livra-os do mal. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa. Protege. Que a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto se manifeste em cada família, em cada lar, em cada casa, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém.